Olá, meus amados, um bom dia a todos. Esse vídeo de hoje é só para mostrar os pontos que as Escrituras fala que Jesus Cristo já veio, né? Sobre as nuvens. Não estou falando aqui materialmente na carne, que nem porque todo mundo sabe que ele já veio na carne, ressuscitou. Mas nas nuvens muita gente está esperando, né? Até o dia de hoje. O que já fica meio estranho, porque já estamos 2000, né? No século 20 já, 2020, depois de Cristo. O que estranha que na época do dilúvio ele mandou, na época que os homens viviam 1200 anos, 800, 600, Deus só fez Noé passar 100 anos só, né? Construindo a arca, para acontecer o dilúvio. Então por que Deus ia passar mais de 2000 anos para cumprir uma promessa dessa? Porque realmente as pessoas não entendem, né? Vou mostrar aqui os pontos que fala que ele já veio sobre as nuvens. E que ele já dizia, né? Já dizia, pelo que ele fala aqui, ele já dá a entender que era muito breve que ia acontecer. Inclusive, a grande tribulação, né, já está incluída aqui no livro de Daniel, que é tanto que ele fala aqui em Daniel, aqui. Ele fala sobre Daniel, vou ler aqui na passagem que ele fala sobre Daniel logo, para vocês verem como a grande tribulação que Jesus fala é a mesma profecia que Daniel falou naquela época, há muitos anos atrás. Aqui, ó. Você vai ler Mateus 24. É bom você ler tudo. Eu vou ler só os pontos. Eu vou ler só os pontos que fala, que confirma, né, que ele já veio. E que a grande tribulação é o mesmo acontecimento que Daniel fala, né? Que o próprio Senhor Jesus Cristo está falando aqui, ó. Você vai ler o livro, a parte toda. Eu vou ler só os pontos, mas você vai ler tudo que é para tirar as suas dúvidas. Aqui, ó. Mateus 24, eu vou ler o versículo 15 para vocês, ó. Porque não dá tempo, o vídeo vai ficar muito comprido se eu for ler tudo. Olha, ó. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Né? Que ele já está se referindo que essas profecias, tudo em que ele está falando aqui, já era o mesmo acontecimento que Daniel tinha escrevido, né? Inclusive, o livro de Daniel, né, não vai só até aqui também na grande tribulação, ele vai até o Apocalipse também, o livro de Daniel. É tanto que o livro selado, que João chorava, que não tinha ninguém que era capaz de abrir o livro, desatar os seus selos, era o livro de Daniel. Que Deus, você vai ler o livro de Daniel também, porque quando Deus mandou Daniel escrever as visões que ele teve, mandou selar o livro, porque o livro ainda ia demorar a acontecer, né? Ia demorar. Só que depois que Jesus Cristo veio, já ficou breve. Por isso que Jesus Cristo fala aqui sobre Daniel. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então ele já falou aqui porque já estava breve para acontecer. E só quem podia desatar esses selos era o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi para isso que ele veio, né? Então, tá tudo claro aqui para vocês. Então eu vou ler aqui o versículo aonde fala que ia acontecer tudo naquele tempo. O Senhor Jesus Cristo fala, que é o versículo 21 do capítulo 24 ainda, de Mateus. Mateus 24, eu já li aqui o 15 que eu expliquei, né? Agora vou ler aqui o 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio. Ele está falando aqui desde o começo do mundo.
Desde o começo do mundo, ó, desde o princípio, o começo do mundo. Até agora, até aquela data, não tinha havido ainda, ele estava dizendo, ó, até aquela data, Jesus Cristo estava falando. Nem tampouco haverá. Aí o que quer dizer isso? Se haver e nem tampouco haverá, ele quer dizer o quê? Que esse evento era único, que só ia acontecer uma vez. Não ia ter repetição, entendeu? Só ia haver uma vez esse evento aqui, que Jesus Cristo está falando. Só ia acontecer uma vez. Não tampouco haverá, porque não ia acontecer mais. Só era uma vez só. Para vocês entenderem melhor. E eu vou ler também o versículo 24, né? Para vocês terem a certeza, ainda no mesmo capítulo, né? O capítulo 24 e o versículo 24. Que é para vocês terem a certeza. Perdão. É o versículo 24, não, é o 34. Que vai falar, Jesus vai dar certeza de que esses acontecimentos era para aquela época, né? Aqui o versículo 34, né? Do capítulo, ainda no capítulo 24 e o verso 34. Vai dizer, ó, em verdade vos digo. Aqui ele já falou sobre a vinda dele, já falou tudo, né? Vocês leram, se vocês lerem aqui o capítulo 24 ao primeiro, vocês vão encontrar que ele já falou da vinda dele e tudo. Ele vai dizer aqui no verso 34, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração, ele estava se referindo àquela geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Então, era aquela geração, já estava próximo de acontecer. Outra prova que eu vou dar para vocês aqui no livro de João, no final, né? No finalzinho do Evangelho de São João, né? É no capítulo 21 de São João, 21 de São João. Você vai ler aqui, ó. Eu vou ler. Você pode ler tudo se você quiser, mas eu vou ler aqui só a partir do 20. Eu vou ler alguns versículos aqui, ó. No versículo 20. São João 21, capítulo 21, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, né? Aqui já fica uma coisa como se Jesus Cristo não amasse os outros, mas era aquele que ele quer dizer que amava, era João, que é onde Jesus Cristo chegava, né, ele se encostava no peito de Jesus Cristo. Ou seja, era um grude, né, que o pessoal, sabe-se lá, só Deus sabe o que eles pensavam de Jesus Cristo e João. Até o dia de hoje fala, né, os absurdos, então, por isso diz assim, é quem amava. Mas ele amava todos. Ó, o que nasce, aquele, vai dizer aqui o que eu acabei de dizer, ó, o que nascia se encostara também sobre o seu peito, tá vendo? O que eu acabei de falar, ó. E que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Aí, aqui já foi depois da ressurreição de Cristo, esse acontecimento aqui. Que Jesus Cristo apareceu para eles na praia, mandou Pedro seguir a ele, você vai ler mais para trás um pouquinho. E aí Jesus Cristo foi falando aqui, ó. Aí vendo a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Que Pedro estava perguntando que seria de João, né? Aí disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha. Olha aqui, ó, bem claro, ó, até que eu venha, né? Jesus Cristo já estava morto, apareceu para eles, né? Morto entre aspas, mas vivo é como ele está até o dia de hoje, só que ele aparece para quem ele quer, que nem foi para aparecer para Paulo, enfim, né? Mas ele está vivo. Então, ele apareceu depois da morte dele na carne aqui. Aí, por isso ele disse assim, ó, se eu quero, ele disse para Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti, segue-me tu. Aí divulgou-se, aí você está vendo, até que ele venha, inclusive, ó, já vou lembrar aqui, que João foi quem escreveu o Apocalipse, né? Escreveu as coisas que estavam acontecendo e as que ainda ia acontecer, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, divulgou-se, pois, no versículo 23, divulgou-se, pois,
Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não havia de morrer, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti. Isso quer dizer, ó, os discípulos, os irmãos divulgaram um dito lá entre os irmãos que ele não havia de morrer, ou seja, ia ficar para sempre, viver. Nem Jesus Cristo ficou para sempre na terra, na carne, né? Mas aqui ele quis dizer o quê? Que ele ia ficar vivo só até que ele viesse. Tem uma diferença aí. Né? Ele já estava pensando que João não ia morrer nunca, ia ficar vivo para sempre, mas não entenderam errado. Mas Jesus não disse isso, disse que ele queria que ele ficasse até que ele venha. Então foi exatamente o discípulo que escreveu o Apocalipse. Então voltando aqui um pouco aqui para os acontecimentos de Mateus 24 que ele falou, é simples, é só você ler o livro de Atos que ele vai contar tudo o que Jesus Cristo disse lá em Mateus 24. Disse que ia ter terremoto, né? Antes do fim ia ter terremoto, alguns iam ser mortos, outros iam ser presos, então, tudo conta lá, né? Pedro foi preso, Tiago foi morto pela espada, Estevão foi apedrejado, todos os acontecimentos de Mateus 24, já no livro de Atos, em seguida. Aí o terremoto, aconteceu o terremoto, Paulo e Silas estavam na prisão, Deus fez vir um terremoto, abriu tudo. Deus não disse que ia ter terremoto, Jesus Cristo estava falando que ia ter terremoto lá. Tá, pode ler lá, está tudo escrito. Se desmanchar alguma coisa do que eu tô falando aqui, eu assumo que eu estou errado, entendeu? Mas é só você ler Mateus 24 todinho, que tudo que Jesus Cristo falou no livro da Grande Tribulação, Mateus 24, aconteceu no livro de Atos e no Apocalipse também, que não foi tudo que aconteceu lá, porque depois da grande perseguição que foi feito o Evangelho naquele tempo, depois que mataram, você vai ler, depois que mataram Estevão, foi feita uma grande perseguição à igreja, está contando no livro de Atos. Não dá para me ler porque o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou ler logo aqui. Né? Que Apocalipse. Lembrando que Jesus Cristo falou que todos esses acontecimentos que ele falou aqui no livro de Atos, ali era o princípio das dores, né? Você já vai ler, o princípio. Era o começo, ainda não era o fim que ele disse. Então era o princípio. A grande perseguição era o princípio das dores. Então você vem aqui para o livro de Apocalipse, onde fala sobre até onde aconteceu, né, o evento que Jesus Cristo falou. Só que eu vou ler só aqui aonde parou, né? Aonde parou os acontecimentos e ficou um aguardo de um novo evangelho para os dias de hoje, para o que é o futuro, que nós vivemos. Só que Deus não dá tempo, não dá data nem ano quando é que vai acontecer. Ele se refere a tempos, 1000 anos. Nunca dá, que nem o sermão da profecia da grande tribulação e da sua vinda. Ele não deu, ele disse, o dia e a hora ninguém sabe, pronto, ele não disse. Então assim é esses acontecimentos hoje. Ele não deu data para enviar um novo evangelho que vai ser enviado ainda, porque eu vou explicar para vocês aqui. Ó, se você ler mais para trás aqui, Apocalipse 10, Apocalipse o capítulo 10, se você ler mais para trás, você já vai ver que Jesus Cristo veio sobre as nuvens. Você já vai ver que ele já veio sobre as nuvens. Inclusive, eu acho que eu vou até ler, acho que dá tempo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Vou ler só esse versículo aqui, ó. Volto até mais para trás aqui, ó. Na abertura você vai ler aqui, ó. É Apocalipse 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Dos primeiros 6 selos. Aí você vai ler, se você quiser ler todinho, você lê. Vou ler só aqui onde fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como
sacro de sicrílio, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abaladas por um forte vento. Jesus Cristo não falou isso lá em Mateus? Então, aqui já era a vinda dele. E o céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Está escrito isso aqui lá em Mateus, Jesus Cristo falou. Se você ler todinho, você vai encontrar isso aqui. Pronto. Agora eu vou ler até onde parou o acontecimento que ele prometeu um novo evangelho. Foi prometido um novo evangelho. Ó. Apocalipse 10. Ó. Apocalipse 10. Vou ler aqui alguns versículos os que você vai entender melhor. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um anjo celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar suas vozes. E tendo eu ouvido os 7 trovões, eu ia escrever. Uma voz do céu me dizia: o que os 7 trovões falaram, não o escreves. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra. Levantou a sua mão no céu e jurou por aquele que vive para todo sempre jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que neles há, e a terra e o que neles há, e o mar e que neles há, que não haveria mais demora, né? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. É tudo aqui, ó. Esse livrinho aqui que vocês ouviram aqui, é um livrinho, é outro livro que vai ser escrito, como foi escrito o Novo Testamento, na história de Cristo. Esse livrinho aqui, ele é um livro, um outro livro que vai ser acrescentado nas Escrituras também, depois na história desses 2 profetas aqui, ó, que ainda vão vir, ó. E foi-me dada uma cana, aqui, as 2 testemunhas marítimas, os 2 profetas chamados, as 2 testemunhas marítimas. Foi-me dada uma cana e tal, ele mediu aqui e tal, vamos ver aqui, ó. Você vai lendo, ó. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Você faz a conta, dá 3 anos e meio. Vestidas de saco, não quer dizer que eles vão vestir um saco, a roupa deles é de pano de saco. O pano mais barato que tem, né? Mais simples. Quanto mais lava, mais branco fica. Até eu tinha uma rede daquela, quando eu era menino, minha avó fez uma rede daquela de pano de saco. Aqui as vestes deles não é que eles vão, é vestido de saco, quer dizer, mas não é o saco em si, é transformado em roupa. É a roupa deles. Aí, não vou ler tudo, vocês leem, que vocês vão entender o que eu estou falando. Que eles têm poder de ferir a terra com toda sorte de praga que eles quiserem, né? Transformar água em sangue, fazer chover pedra, o que for. O que eles quiserem fazer, eles têm sorte sobre todas as pragas do Apocalipse, estão dizendo. Então, assim, esses profetas, né? É para os nossos dias de hoje, porque o evangelho já está corrompido, ninguém acredita mais, os escândalos já tomaram de conta, ninguém acredita mais. Então como é que Deus vai vir buscar um povo que nem o povo que prega, o próprio povo que prega não acredita que Jesus Cristo que existe ressurreição, tem medo da morte? Como é que fica? Um povo que prega fala de ressurreição, fala de tudo que a Bíblia e a Escritura fala e tem medo de morrer. Não quero morrer. Aí já vi muitos deles dizer que não existe ressurreição, não tem vida após a morte. Fica um negócio meio, né?
Então assim, o que está previsto para os nossos dias de hoje não é vinda de Cristo. Primeiro vai vir, lógico que todos nós vamos, né? Os que morreram obedecendo a Cristo e morrerem com Cristo obedecendo a Cristo, embora ele termine de purificar para levar, vão viver com Cristo, né? Porque tudo está escrito aqui. Mas vindo de Cristo, não. Primeiro, esses profetas aqui vão, porque Cristo já veio. Vocês viram aqui que já veio. Aí, os nossos dias de hoje, vai vir esses dois profetas aqui e pregar um evangelho que não é igual a esse evangelho que Cristo pregou, assim, da mesma forma. Se ele se encaixa, né, no evangelho que Cristo pregou, mas ele não vem como Cristo, vai vir curando o povo todo, que nem Jesus Cristo veio. Não, aqui está escrito que eles vão vir atormentar o povo. Por quê? Porque o povo que não quiser crer nas Escrituras, não quiser acreditar na palavra deles, e quiser matar eles antes da hora, eles vão... Aqueles que quiser matar eles antes da hora, está tudo escrito aqui, vocês vão lendo. Vai sair fogo da boca deles e consumir os seus adversários, ou seja, né? Aqui está dizendo que eles vão ser mortos lá em Jerusalém também, vão passar 3 dias e meio, os corpos deles na praça, não vão ser postos em sepulcro, o seu corpo vai ficar na praça, no meio da praça lá para todo mundo ver, e eles vão ressuscitar na presença de todo mundo. Só que eles só vão se entregar quando terminar de cumprir o seu evangelho aqui na terra, onde vai ser escrito a história deles, né? Então, se vocês quiserem entender melhor, vocês leiam. Eu vou ficar por aqui porque o vídeo, senão não dá nem para carregar. Deus abençoe a todos e um bom dia a todos.